Olá, eu sou o professor Rodrigo Rodrigues, né? Vamos continuar nossa aula sobre animais invertebrados e seus principais grupos, né? Continuando a falar dos grupos de animais invertebrados. Nessa aula nós vamos começar falando, né, sobre os nematóides, né? Nematóides são vermes, primeira designação da pré-característica, né? São vermes de corpos cilíndricos, né? Ou metódios, né? Podem ser de vida livre ou parasitária, né? Numa única, para você ter ideia da abundância desses seres no ambiente, né? Numa única colher de jardim que você colhe no seu jardim, pode ir colher uma única colher de jardim, você pode encontrar eu vou colocar aqui, ó, numa única colher de solo recolhido, pode-se encontrar cerca de 10.000 desses organismos. 10.000 desses organismos. 10.000 desses organismos, né? Que se alimentam principalmente de matéria orgânica, né? Se alimentam principalmente de matéria orgânica presente no solo. Vou aumentar um pouco a página. Como exemplos, né, de parasitas desse tipo, temos o bicho geográfico, né? Exemplos de nematóides, né? Aí nós temos o bicho geográfico, bicho geográfico esse que é conhecido em algumas regiões do país também como a famosa verme de cachorro, né, que fica no pé das crianças, né? A lombriga é outro representante desse grupo. Lombriga que é muito famosa entre os seres humanos também, né? E o oscilostomo, né? O oscilostomo, que é o parasita causador do amarelão, né? É uma doença, né? Até hoje, levando em conta todos os estudos realizados, já foram descobertos cerca de 20.000 espécies de nematóides. Cerca de 20.000 espécies de nematóides. Continuando nosso estudo sobre os grupos de animais vertebrados, nós temos agora os anelídeos, né? Onde nós temos que a principal representante desse grupo dos anelídeos, né, é a minhoca. Já foi falado dela aqui na aula passada, né, como sendo um animal segmentado. Agora nós vamos falar dela como um representante do grupo dos anelídeos, né, onde a minhoca é um exemplo de verme segmentado, como já foi falado, né. Ao observar uma delas, é fácil perceber que anéis se repetem durante todo o corpo do animal. Eu mostrei, eu vou mostrar de novo. Nós temos aqui, imagina que isso aqui seja uma minhoca, tá? Então, durante todo o corpo dela nós temos essas pequenas partezinhas, né, que ela é separada, que são essas pequenas partes são conhecidas como segmentos, né? Então, a união desses vários segmentos é que forma a minhoca. Por isso, ela é considerada um verme segmentado. O anelídeo também pode ser chamado de verme segmentado ou anelídeo, né? Outro exemplo desse tipo de verme é a sanguessuga, outro representante, sanguessuga.
né, que vive em ambiente aquático, né, e obtém seu alimento sugando sangue de animais, geralmente animais vertebrados, né, por meio da pele. Que até hoje, né, levando em consideração todos os estudos já feitos, todas as descobertas, são conhecidos cerca de 15 mil representantes dessa espécie. Representantes desse grupo. Continuando e já para finalizar essa nossa segunda aula, essa nossa oitava aula, vamos falar um pouco sobre os moluscos, né? Onde nós temos que os principais representantes do grupo dos moluscos, né, são os polvos, lesmas, caramujos, caramujos, ostras e mariscos, né? E a principal característica, né, que eu vou colocar aqui do lado desses animais é que ele tem, né, são animais que têm o corpo mole, vamos dizer assim, e por isso são conhecidos como moluscos, né? São animais que possuem corpo mole, né? Por isso são considerados moluscos, né? Justamente por eles terem esse corpo mole. Quem nunca pegou já viu uma lesma de perto, né? Ela é bem gosmenta, né? O corpo dela você pode perceber que é bem molinho. Aquelas lesmas fazem parte desse grupo dos moluscos, né? Alguns desses animais apresentam concha externa, né? Outro ponto, tá, né? Alguns apresentam concha externa, uma concha externa protetora, né? Como caramujos, ostras, os mariscos, como já foi falado, e entre outros, né? Como as lesmas e alguns polvos. As lesmas as lesmas e os polvos, eles não apresentam proteção nenhuma, né? Já que as lulas, e existem também algumas lulas e polvos, né? Vou colocar aqui, ó. Existem algumas lulas e polvos que possuem concha interna, que é usada principalmente para proteção desses animais, né? Os moluscos, eles não possuem um esqueleto rígido, né? Então, outro ponto a se destacar sobre os moluscos, né? Não possuem esqueleto rígido. Que dê sustentação a seus corpos, né? Eles se locomovem graças a movimentos musculares, ou seja, eles se locomovem graças aos músculos desenvolvidos que eles têm. Eles não têm nenhum, como é que eu posso dizer, não é nenhum músculo. Eles não têm não apresentam esqueleto, né? São animais vertebrados. Não conseguem se movimentar simplesmente a partir do movimento dos músculos, né? Atualmente, né, são conhecidos cerca de 110 mil, uma variedade muito grande de moluscos. 110 mil representantes desse grupo, né? É uma variedade muito grande de moluscos que existe, né? A maioria deles vive no mar, né? Porém, existem espécies que são terrestres, né? Usam de água doce. Por exemplo, temos alguns exemplos de moluscos aqui. Um molusco terrestre, para quem não conhece, né? Vou colocar aqui, ó, molusco terrestre. Um exemplo, né? É aquele caracol de jardim,
Quem não conhece aquele pretinho? Caracol de jardim, né? Lesma, um aquático agora, lesma do mar, né? Citar mais um só para finalizar. E a lula, lula e polvo, né? São alguns exemplares desses moluscos. Bom, então, assim nós finalizamos nossa aula de hoje. E na próxima aula nós vamos continuar falando dos grupos de animais invertebrados.